Gente, chegamos ao 19º capítulo e esse é fantástico. O nosso querido André quer saber como que funciona os serviços de passes. Sabe, os passes que se dá no mediúnico, o serviço de passes no atendimento às pessoas que chegam no centro? Esse que ele foi avaliar hoje. O Alexandre o deixou na companhia de Anacleto, que era o responsável dos passes daquele dia. E o Anacleto era uma pessoa muito querida, muito responsável, só que calado. Então o André tinha milhares de perguntas e ele ficava angustiado para saber. E o Anacleto falava assim pontualmente, não dava extensão ao que o André, a loucurinha do André, assim que ele queria saber. Então os pontos que ele perguntava, o Anacleto respondia. Aí nesse dia iam ser atendidos 5 encarnados. Desses 5 encarnados, cada um com um caso diferente, e o Anacleto cuidava pessoalmente de cada caso e chamava o André ali. Então, primeiro o André queria saber por que a equipe de passistas dos espirituais, né, não os encarnados, por que eles eram tão quietos? Porque eles chegavam calados, trabalhavam mudos e saíam mais calados ainda. E daí o Anacleto explicou que essas pessoas são especiais, eles têm um treinamento muito intenso para desenvolver a concentração, e quando eles estão trabalhando, jamais eles vão falar. E essas pessoas são muito virtuosas. Quer ver o que o Anacleto falou para ele? Para ser um trabalhador desse, da equipe do passe magnético, tem que ter um padrão superior de elevação mental. Então, e tem que ser contínua, não é assim na hora do trabalho e depois passa, não. Ele tem que ser elevado continuamente na vida dele inteira. Ele tem que ter grande domínio sobre si mesmo, tem que ter um espontâneo equilíbrio de sentimentos. Ali a gente já não ia ser classificado, pelo menos eu não. Espontâneo equilíbrio de sentimentos, um elevado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino, como se fosse assim uma necessidade da vaga para o emprego, assim, eu quero ser passista magnético, então você precisa, os pré-requisitos da vaga são esses. Pelo amor, que gente mais elevada, que coisa mais linda. E aí o André ficou com aquela cara de dúvida assim, o Anacleto já percebeu. E para um passista humano encarnado? Aí ele disse o que precisa, pré-requisito, boa vontade sincera, para nós tá bem mais fácil. O que ele colocou de necessidade para esses que vão dar o passe magnético elevado? É que se nós, os encarnados, erramos ali no atendimento dos encarnados e desencarnados, quem vai corrigir são esses passistas magnéticos. Que legal, né? Então ninguém vai sair sem atendimento, mesmo que o nosso atendimento humano seja uma lástima, mesmo que a gente não se concentrou, mesmo que deu tudo errado ali no atendimento, quem vai corrigir são esses do passe magnético, essa equipe tão especial do passe magnético. E além deles, ainda tem entidades benevolentes que auxiliam indiretamente. Então é uma equipe poderosíssima, elevadíssima, calada, equilibrada, uma coisa linda mesmo. Bom, aí o André quis saber, mesmo que o operário humano seja assim desqualificado, né, que ele queria dizer, o atendimento vai ser feito? Aí o Anacleto disse, sempre é aproveitado, sempre é bom. O trabalhador humano, basta que tenha um pouquinho de boa vontade, a gente vai desenvolvendo, ele vai fazendo, todo o trabalho é bom. Mesmo quando dá mais ou menos errado, o trabalho é bom, é bem feito, e a gente precisa aproveitar todo o ser humano que tem boa vontade, porque já é bem reduzido o número de quem tem boa vontade. Enfim, o candidato para trabalhar nesse setor, precisa considerar a necessidade da sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Isso para o desencarnado como para o encarnado. Claro que é assim. Quem que vai trabalhar com boa vontade? Quem sabe que precisa evoluir, quem sabe que precisa crescer moralmente, quem sabe que precisa se elevar. Antes de tudo, para qualquer trabalhador, a dica para qualquer trabalhador, antes de tudo, equilibrar o emocional.
O campo das emoções precisa estar equilibrado. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, tipo, você vai estar lá dando passe. Não é possível você dar uma energia, uma força construtiva, se você faz desperdício das tuas energias, das tuas irradiações vitais. Sabe quando a gente é ansioso, quando a gente é magoado, quando a gente é enraivecido, quando a gente tem esse sistema nervoso esgotado, deprimido, oprimido, como ele falou, é um canal que não responde. Então a gente tem a boa vontade e tudo, mas se a gente é desequilibrado emocionalmente, a gente desperdiça as energias. Então ele chama que é um canal que faz interrupções. Então recebe do alto, mas não consegue passar, é como um fio descascado, é como um cano rachado, não vai além, sabe? E ele ainda disse, o problema dos encarnados também é as necessidades fisiológicas, porque a gente come demais. Daí ele estava dizendo, não é só no dia do mediúnico. Quando a gente tem o hábito de comer demais, pelos nossos poros sai cheiro ruim. Ele chamou de fétidos, odores fétidos. Então, a gente já é desequilibrado ali, até na alimentação, imagina o resto. Ele disse que sai fedor, assim, pelo pulmão, né? Pela nossa respiração vai sair esse fedor, pelo estômago. Isso tudo prejudica as faculdades radiantes. Então, o álcool e o fumo nem se fala, né? Não adianta naquelas 24 horas ali antes do atendimento você não usar álcool e fumo, porque está impregnada em você. Bom, aí o André diz, nossa, então nossas possibilidades são reduzidas, né? E o Anacleto diz para ele, sim, mas em todos os lugares nós agimos, sendo um centro de orações de qualquer espécie, sendo um local onde a pessoa tem fé, qualquer lugar, sendo num atendimento de uma pessoa que tem fé, mas não tem religião, qualquer um recebe, basta que tenha esse potencial receptor, que é o quê? Boa vontade de receber. Então, se a pessoa tá mal, ela vai receber energia, porque tem espíritos desses em todos os lugares. Aí o André quis saber, mas quando que a pessoa não recebe então? Quando ela é rebelde, quando ela não quer saber de mudança, quando ela já recebeu um monte de atendimento e não rendeu nada, quando ela é má, quando ela tem uma índole ruim, quando ela preserva o mal por prazer, aí ela não consegue receber. Até tem, mas desperdiça tanto que a espiritualidade daí guarda os esforços para outros que queiram melhorar. Mas mesmo assim, todo mundo merece atendimento, todo mundo recebe atendimento. Então, o que mais ele fala? Quando a gente, ele explicou muito isso, que nós encarnados pensamos que veneno é só o que a gente ingere, né? Só o que pode atingir o nosso corpo físico. E ele fala assim, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve os elementos da degradação que lhe corrói os centros de força, ou seja, sentimento, pensamento, essas coisas que a gente fica guardando na cabeça, esse pensamento engendrado que a gente fica ali, esses desafios mentais, essas coisas que a gente fica corroendo só aqui na ideia, vai envenenando o nosso corpo perispiritual. A gente se intoxica com as emissões mentais nossas que a gente produz, mas com as emissões dos outros que convivem conosco. Então, no local de trabalho, onde você mora, quem convive com você, se é muito nervoso, muito irritado, vai consumindo e intoxicando você. Olha só. Aí, como a Anacleto era caladinho, já começaram os serviços. Daí iam ser atendidos 5 pessoas. A primeira senhorinha que eles começaram a atender, eu esqueci de falar, esses atendentes ali da equipe do passe magnético, eles atendiam os encarnados primeiro, depois os desencarnados, ou seja, 100% de todo mundo ia receber o atendimento deles, por isso que o serviço, caladinho. Então a primeira encarnada que foi atendida era uma senhorinha, e aí o André ficava observando que na região do coração dela era como se tivesse uma nuvem preta em cima do coração. E o Anacleto explicou para ele que hoje de manhã ela teve uma briga muito feia com o marido, e era uma coisa que acontecia sempre assim, o marido era muito irritado e ela ficou muito magoada. Então ela foi ali no centro de noite e aí aquela nuvem escura estava ali no coração. E ele ficou assustado, nossa, porque ele já tinha visto o bebê dentro da barriga da mãe com essas nuvens escuras, com os vermes espirituais, e ele disse, então pode produzir doença? E o Anacleto, claro.
Então, se ela não fosse atendida, essa nuvem poderia produzir doença? Ele disse, essa não é, porque ela reza. E cada vez que ela reza, essa nuvenzinha é retirada. Tá, mas então a reza vale mesmo que um passe? Daí ele disse, não, o passe é mais forte, mas a reza ajuda muito. E quem não reza? Quem não reza vai ficando com esse acúmulo de nuvens ali em cima dos órgãos mais frágeis e acaba produzindo doença sim. E ele ficou muito impressionado, porque quase todo mundo que ele olhava tinha nuvens em todo quanto era lugar, numa região do corpo ou noutra. E essa senhorinha recebeu esse atendimento, esses jatos de energia, e quando ela recebeu, é como se essa nuvem saísse lá de dentro do coração e fosse vindo para fora, para fora, para fora, e saiu pela pele. E quando saiu, quando chegou bem aqui na pele, assim na epiderme, o Anacleto fez aquele movimento assim, ó. O Anacleto estava mostrando para o André como é que se fazia, fez aquele movimento, lembra do passe antigo quando se fazia assim, ó, jogando fora? Foi exatamente isso que ele fez e ele tirou aquela nuvem preta dela. E ela ficou leve e feliz. A segunda pessoa que foi atendida foi um senhor, mas ele era muito irritado. Mas esse senhor era possesso, sabe aquela pessoa? E o Anacleto explicou para o André que ele tinha muita boa vontade de melhorar. Só que muitas existências ele foi mandão, então ele tinha esses cargos de liderança, ele liderava a equipe, ele era chefe, ele era dono, ele sempre foi assim, e ele tinha isso dentro dele. E nessa existência ele estava focado em aprender a ser mais humilde, mas era um esforço fora do normal para ele, porque ele tinha isso dentro dele. É como se a essência dele fosse essa, e ele se irritava com muita facilidade. Então o órgão que estava ali tomado por essa nuvem preta, já era uma nuvem bem densa, preta, era o fígado. Então esse homem passava muito mal, ele tinha crises assim de fígado horríveis, e ele passava mal mesmo. Além do fígado, era a digestão inteira, né? O estômago, o intestino. Então é desses que tem essas síndromes do intestino irritável, esses que tem diarreia crônica, esses que tem essa irritação no corpo. Era desse. E ele recebia muito atendimento por causa da boa vontade dele, do esforço que ele fazia para melhorar. E mesmo sendo mandão, mesmo sendo brabo, o esforço dele garantia o merecimento para ele receber esse atendimento tão especial. E cada vez que ele ia no centro, era retirado toda essa nuvem, saía também assim, ó, pelos poros, eles iam tirando, fizeram um atendimento especial para ele por causa do merecimento dele, da boa vontade de melhorar. Depois veio uma gravidinha e ela estava muito fraca. Dava para ver na carinha encarnada dela que ela estava muito fraca, mas espiritualmente ela estava esgotadíssima, porque o marido dela era muito nervoso e eles não tinham dinheiro, e ele tinha uma dívida muito grande, faltava pouquinho tempo para pagar, ele ainda não tinha dinheiro. Então, além de ela não se alimentar direito, porque eles estavam sem dinheiro, além de ela estar se desgastando, além de ela estar gerando um bebê, ele ainda tirava as energias dela pelo nervosismo dele. Quanto mais se aproximava o dia de pagar a dívida, mais ele tirava as energias dela de nervoso que ele ficava. E ela ganhava um acréscimo de energia para ela e para o bebê, para suprir as carências alimentares e também para repor a energia que ele tirava por causa do estresse. Olha que loucura! E aí foi dado um atendimento todo especial por causa do feto. Então o André observou que tinham nuvenzinhas dentro da placenta, não eram aqueles bichinhos da outra vez, não eram larvas espirituais, nada. Era só de fraqueza mesmo. Então foi dada uma carga energética toda especial para ela. E ainda trouxeram frascos de energia da natureza, essa equipe magnética trouxeram frascos para colocar no perispírito dela, para repor todos os nutrientes que ela não conseguia, porque ela tinha uma alimentação muito fraca. O outro que foi atendido também era uma pessoa que tinha problema nos rins, mas por causa da irritação. E ali não era mais uma nuvem. O André falou que parecia um crepe, sabe aquele tecido crepe que é todo pipocadinho assim? Aquilo ali já estava uma crosta grossa. Também foi atendido, foi retirado. E o caso que eu achei mais legal, foi triste, né? Mas interessante de saber. Um cara que foi lá e quando ele se aproximou,
todo preto. O chefe do auxílio disse só uma palavra: lastimável. E como eles não falavam, o André achou, nossa, ele falou. Sabe por quê? Porque era a 11ª vez que esse homem vinha receber atendimento. E recebia atendimento completo, que é esse, né, de retirada das energias, dessa troca de energias, né? E era a 11ª vez que ele vinha com o mesmo problema, tapado de irritação, tapado de bicho, vamos dizer assim, porque ele se ligava com o mal, ele saía ali do centro, ele tinha fé, tudo, até rezava, mas ele se ligava rapidamente com as companhias que ele tinha e já perdia toda a energia que ele tinha ganhado, era rápido, acho que ele nem tinha descido ainda na rua, saindo ali do centro, ele já perdia tudo. E aí como ele já tinha recebido 10 atendimentos desse e tinha voltado igual, o chefe ali do atendimento magnético disse: agora não mais. Ele é um caso das 10 sessões, porque eles estabelecem assim 10 atendimentos. A pessoa não mudou nada, não fez nada diferente, acabou. Aí olha o que ele diz: o nosso esforço é também educativo. Nós não podemos desconsiderar que a dor instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Então esse irmão, eles falaram, vamos entregá-lo à sua própria obra. Claro, né? Não é assim, a espiritualidade é boazinha, sempre, 100% do tempo vai fazer o serviço que compete a nós. Não, enquanto a gente não tem conhecimento, enquanto a gente é ignorante, enquanto a gente tem merecimento, a gente ganha o atendimento. Parou de ter merecimento, conheceu como é que é, não mudou nada, não merece mais, não vai mais ganhar o atendimento. Eu acho justo isso, para não desperdiçar, porque esse homem era brigão, então ele só saía ali, ele já começava de novo, ele frequentava o centro, ele fazia tudo, mas brigava, acalentava em si a raiva, não mudava em nada. Ouvia a palestra lá, era a mesma coisa que nada. Ai, que bonito, mas não fazia nada para mudar na vida. Então, chegou na cota dos 10 atendimentos, acabou. E a gente pensa que eles não são organizados, né? São sim, é fantástico o atendimento. Bom, olha o que o Anacleto falou na despedida do André, porque daí ele atendeu todas as pessoas, observou tudo, acabou, não tinha mais. Era assim, ponto e basta. Então, observou tudo, ficou encantado, ficou com os pensamentos dele, porque a fala era quase nenhuma naquele dia. E aí o Anacleto diz para ele, ó: depois de partir os laços carnais, a gente compreende melhor, com mais clareza e intensidade, a função da dor na justiça edificante. Então foi a lição maior que o André aprendeu e eu também. Se você não aprende do jeito bom, quando você tem auxílio, quando você está ali sendo paparicado pelas forças espirituais, se você não aprende, você vai aprender na dor da tua própria construção, é a tua obra, não é uma punição de Deus, não é a espiritualidade que te abandonou, ai o coitadinho, não, é porque você não aprendeu nada, ganhou, não fez nada, acabou para ti, não vai ganhar mais. Ah, mas pode voltar a ganhar? Claro, é só mudar alguma coisa no teu proceder, é só querer se transformar, ganha tudo de novo. Perfeito, né? O André ficou emocionado e ele disse: eu não encontrei expressões para agradecer a generosidade do Anacleto, generosidade humilde que ele falou ainda, mas eu creio que o orientador, que era o Anacleto, percebeu o meu olhar de profunda gratidão. Porque a gente não sabe lidar com silêncio, né? A gente que é tão falador assim, ainda mais, o André ainda era muito humano, muito falador, ele não encontrou, ele ficou tão emocionado ali que ele não sabia. E aí para ele disse que foi embora como se o coração estivesse borbulhando de felicidade de ter aprendido tanta coisa. E nós também, né? Então, que dê tudo certo para você, que você seja um médium exemplar daqui para frente e até o nosso próximo capítulo, que aliás vai ser o último. Estamos encerrando esse nosso livro maravilhoso. Até lá!